Vamos começar o nosso conteúdo de hoje? É possível alguém ser transformado, pessoas serem transformadas? E como essa transformação acontece? Então, semana passada nós iniciamos falando que sim, que é possível sim a transformação acontecer, mas que a transformação, vamos dizer assim, exterior, né? Aquilo que é visível para as outras pessoas, só acontece quando há uma transformação na nossa mente. Que qualquer mudança, qualquer transformação, ela se inicia na nossa mente, que a nossa mente é o palco, né, que, vamos dizer assim, que onde o espetáculo da nossa vida vai acontecendo. Quem gosta muito de falar assim é o Augusto Cury, né, quem conhece Augusto Cury, vê ele falar muito disso, do palco da vida, né, onde você precisa ser o ator principal, né, não pode ser o coadjuvante, você tem que ser o protagonista da sua história. E aí, para ser protagonista da sua história, quem é protagonista da sua história, né, e não uma mera vítima ou um mero coadjuvante da sua própria história, são as pessoas que realmente vivem em transformação. Hoje eu estava vendo, eu conheci um perfil novo, Raquel, ai que pena, não lembro aqui, mas depois eu deixo aqui para vocês escrito. O perfil dela, ela trabalha com, vamos dizer assim, comunicação visual, né? É muito interessante o trabalho dela e eu fiquei encantada em como ela consegue às vezes pegar horas de vídeo e resumir em imagens, né? Fazer um resumo, ela fez da pastora Thalita, fez da Camila Vieira e eu fiquei encantada com o trabalho dela. E aí eu fiquei pensando, caramba, como que pode então alguém assim ser transformado? Como que é essa questão da transformação? E o trabalho dela, por que eu tô falando disso aqui agora? Porque o trabalho dela é justamente para facilitar o aprendizado, facilitar a fixação de um conteúdo, facilitar você se coordenar, se organizar na sua vida. Por exemplo, agora aqui estou falando um monte de coisa, vou falar várias coisas, mas eu posso, por exemplo, usar os recursos visuais para facilitar as pessoas que aprendem melhor com aquilo que ela visualiza, né? Ou seja, eu estou usando mais sentidos do meu corpo e usando mais sentidos, a probabilidade do aprendizado ser mais efetivo, né? Acontece. Isso a gente vê muito também em pedagogia, quando a gente vai estudar como que é a formação do pensamento, como que é a formação, o desenvolvimento do aprendizado da criança e tudo mais. Então, assim, tudo que eu uso de recurso, né, audiovisual vai me ajudar mais. Tudo que eu puder ter à mão como ferramenta para um aprendizado vai facilitar esse aprendizado, esse processo de aprendizado. E não é diferente quando a gente quer falar de transformação. Porque se eu quero transformar algo, significa que algo já está em curso, que alguma situação, que algum hábito ou alguns hábitos, algum estilo de vida, ou de comportamento, ou de ações, de emoções, já está em curso, ou seja, já está acontecendo. Toda vez que eu preciso de uma transformação, eu preciso então de uma renovação da mente. Foi o que nós falamos semana passada. Nós lemos um texto aqui, um texto da Bíblia, de Romanos, capítulo 12, onde fala que nós não devemos nos conformar, ou seja, tomar a forma do mundo, né? Ou seja, nós não precisamos estarmos conformados, não precisamos tomar a forma como o Edmar adora dizer, a massa. Você não precisa tomar a forma da massa, mas você pode ser transformado pela renovação da sua mente. E aí, semana passada, nós falamos bastante também sobre a questão da inteligência emocional e a inteligência espiritual. Se essas duas áreas, elas se contradizem, falamos bastante sobre isso. Então, nós vimos que cuidar das emoções não significa que nós temos pouca fé, né? Que a espiritualidade, ela não briga com as emoções, ela não brinca com as sensações, né? Que Deus nos fez dessa forma, corpo, alma e espírito, e Ele deseja que nós sejamos abundantes em todas essas áreas, né? Nós falamos sobre a questão da salvação, quando Jesus fala de salvação, né, na Bíblia, quando ele fala, quando ele cura um doente, ele fala, olha, a tua fé te salvou, ele não fala a tua fé te curou, ele fala a tua fé te salvou. Por quê?
porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né, que era a linguagem oficial da época. E essa palavrinha salvou no grego, ela tem um sentido muito mais amplo, né? Não é só não é simplesmente ela te curou, não, ele te salvou completamente. Ele tocou no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E Jesus veio para isso. E quando ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que é uma coisa que é abundante, né? O que é uma coisa que é abundante? É algo que ultrapassa a expectativa, que ultrapassa aquela medida daquilo que é o necessário, que ultrapassa o básico, né? Abundante é aquilo que você tem para suprir a sua própria. Algo que é abundante é algo que tem para o suprimento, né, básico, mas também tem para compartilhar, tem para estender. E é esse tipo de vida, é esse estilo de vida que Cristo veio trazer para nós. Nós acreditamos nisso, né? Que Deus nos fez para termos vida abundante, para sermos realmente, para vivermos realmente como filhos de Deus, como filhos do Rei. Mas ok, se então, né, o que Deus planejou para mim é uma vida abundante, né? Se então cuidar das minhas emoções não diz que eu tenho pouca fé, né? Ou se eu tenho outra coisa que nós colocamos muito, se eu tenho fé, realmente, se eu tenho fé, se eu creio que Deus é poderoso, maravilhoso, então aí sim que eu posso cuidar, tratar, olhar para as minhas emoções, para minha alma e descobrir o que precisa ser alinhado à palavra dele, para que realmente eu tenha uma vida que esteja condizente, que seja congruente com aquilo que a palavra de Deus fala. Nós dissemos também que se eu tenho fé, né, Tiago fala isso: mostra-me a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a fé que eu tenho. O que é obras ali? Ali tá falando, obras fala de quê? De atitude, de ações, de comportamentos. Então, se eu creio que Deus é poderoso realmente para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, então eu vou abrir espaço para que a minha vida também emocional seja trabalhada, seja lapidada, seja melhorada, seja transformada. E aí o que eu queria trazer para vocês hoje, né? Primeira coisa que eu queria falar basicamente 3 coisas hoje para vocês. A primeira delas é que a inteligência, né? A inteligência, nós temos vários tipos de inteligência. Quando você parte para a ciência, você descobre isso, né? Que o ser humano não tem... o fulano é inteligente. Sim, mas nós temos várias inteligências múltiplas, né? Mas nós, trazendo aqui para o nosso conteúdo de hoje, vou dizer aqui, nós temos a inteligência espiritual, que é o que nós falamos semana passada, a nossa conexão com Deus, né? A nossa essência, onde nós somos realmente semelhantes e parecidos com o nosso Criador. Nós temos a inteligência emocional, que eu falei, que são, né, a nossa alma, nossas emoções. Nós temos a inteligência cognitiva, que é o nosso intelecto, né? Quando você vai para o dicionário descobrir o que é inteligência, você lê lá no dicionário. Eu não trouxe aqui agora especificamente para ler para vocês a definição da palavra inteligência, mas você pode depois pesquisar isso, se você quiser. Mas inteligência é o quê? Ela fala de algo que te dá capacidade, a faculdade de executar, de analisar situações, de analisar o ambiente e tomar decisões em cima daquela análise. Então a inteligência, ela é inerente, ou seja, ela é parte, ela é intrínseca ao ser humano. A inteligência cognitiva, né, que é com que a gente aprende a andar, falar, ler, escrever, né, interpretar, falar outra língua que não é a nossa língua mãe, né, a nossa língua do nosso país, a sua língua materna, e por aí vai. Então, isso é inteligência cognitiva. A sua inteligência emocional são as suas emoções. Agora, gente, uma coisa que eu achei assim tão importante, e ontem, né, a hora que a gente estava, eu estou participando da Jornada Eva com a Camila Vieira, e ontem ela falou um pouquinho, eu falei, achei muito legal, porque nós começamos com esse conteúdo na semana passada, terça-feira passada, e ontem ela abriu a jornada exatamente com esse texto de Romanos: transformai-vos, né, pela renovação da vossa mente. E aí uma coisa muito interessante que ela falou ontem
e que eu quero também trazer aqui pra gente refletir um pouquinho hoje, é exatamente a questão da emoção ser algo intrínseco também do ser humano, né? O que é algo intrínseco? Algo intrínseco é algo que faz parte, algo que é natural, ou seja, as emoções, elas você não tem como olhar para um ser humano e separar o ser humano. Isso aqui, esse ser humano aqui, a gente fala didaticamente corpo, alma e espírito, mas na verdade tudo é um conjunto. Essas três áreas, elas se entrelaçam, essas três áreas, elas se complementam. Como nós falamos semana passada, nosso espírito é a nossa essência, né? Onde Deus fala, onde Deus habita, onde Deus quer fazer morada. Mas para nós nos relacionarmos aqui nessa terra, nós precisamos da nossa alma, que está dividida em emoções, sentimentos, nosso intelecto, né? As nossas vontades, as nossas ações, as nossas decisões, né? O nosso raciocínio, tudo isso está dentro da alma. E o nosso corpo, que é onde tudo isso está guardado, né? E é o que faz nós nos expressarmos aqui na Terra. Agora, gente, primeira coisa que a gente precisa entender, já que existe inteligência espiritual, inteligência emocional, a inteligência cognitiva ou intelectual, eu preciso entender, então, vamos falar especificamente hoje sobre a questão emocional. O que é, então, essa inteligência emocional? Ou melhor dizendo, o que é gestão emocional? Porque às vezes a gente fala assim, né? Você precisa ter inteligência emocional. Nós mesmos aqui já usamos muito esse termo, essa expressão. Você precisa ter inteligência emocional. E, na verdade, a inteligência emocional nós temos. O que acontece às vezes é que nós não sabemos gerir essa inteligência. Nós não desenvolvemos essa inteligência. E aí tá a primeira coisa que você precisa descobrir junto comigo aqui hoje. Que as suas emoções, elas são parte sua, natural. Você não tem como viver sem as emoções. Aí você pode dizer assim pra mim, não, Tati, você tá errado, porque eu sou super razão. Porque eu sou super razão, decido tudo, faço tudo, não sou emotivo. Por quê? Porque a gente entende emoção como sendo aquela pessoa, né, emotiva. Por exemplo, alguém emotivo, alguém que chora, alguém que se emociona, alguém que os olhos ficam lacrimejados com alguma cena assim, né, bonita ou triste e tal. E na verdade as emoções, elas não são simplesmente o choro, a tristeza e a alegria. As emoções bases são várias, né? Então a raiva é uma emoção básica, primária, né, vamos dizer assim. A raiva, o nojo, por incrível que pareça, a tristeza, né, o medo. Tudo isso, a angústia, a insegurança, as emoções, a alegria, né, ou felicidade, são as emoções básicas. Então não é só quem chora ou quem não chora, quem ri muito ou quem ri pouco, quem chora muito por qualquer coisa. Não, tudo na nossa vida é gerido pelas emoções. Por quê? Porque a nossa razão, ela nos diz o que deve ser feito. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E as nossas emoções nos direcionam para isso ou para aquilo, para a direita ou para a esquerda, para tal ação ou para ação X. Então, a emoção, ela faz parte do ser humano. Agora, a grande sacada, a grande virada de chave é a gente entender, né, o que gera as nossas emoções e como elas devem ser expressadas, né? A questão não é sentir raiva, a questão é como eu expresso essa raiva, ou onde, em que situação, em que ambiente eu expresso essa raiva. Quando a gente vai entender a definição de inteligência emocional, é uma definição bem simples, bem didática da gente entender que, na verdade, a inteligência emocional é você aprender a gerenciar, a gerir, a administrar as suas emoções de forma que você consiga se conectar com você mesmo, ter consciência, olhar para você, entender quem você é, né? E tirar de você o melhor. E também se conectar com outras pessoas e tirar desse relacionamento, dessa relação, o melhor dessa relação, desses relacionamentos. Então, o que é ter inteligência emocional? Que, na verdade, o que é gerir, né? O que é fazer a gestão das suas emoções?
é você se conectar bem com o outro, aliás, com você mesmo e tirar o melhor de você, e se conectar bem com os outros e tirar o melhor desses relacionamentos. Por que eu tô falando que a inteligência emocional ela já existe? Porque, gente, nós nascemos, né? Nós fomos criados com essa essência, corpo, alma e espírito. Se as emoções habitam na alma ou são parte da alma, né? São uma das estruturas da alma. Então significa que quando eu, né, sou gerado, eu e você, nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, dentro daquela primeira semente lá no ventre da nossa mãe já haviam as emoções, já haviam todas as nossas características. E aí o que é preciso agora a gente desenvolver? E aí eu vou trazer aqui um exemplo bem simples, bem básico. Toda criança, né, que está dentro da sua, vamos dizer assim, do seu desenvolvimento normal, que não tem ali um problema genético, enfim, nasce já sabendo sugar. Quando ela aprende a sugar, a inteligência, ou seja, a faculdade que dá para ela a capacidade de sugar, já está lá dentro do ventre. E aí lá dentro do ventre, quando tem ultrassom, não sei, né, quem já teve a oportunidade de ver ultrassom de bebezinho chupando o dedinho, ou às vezes segurando o cordão umbilical e às vezes até pondo na boquinha e tal. Por quê? Porque ele precisa treinar a sucção. Por quê? Porque é o primeiro instinto que ele tem de sobrevivência. Ele precisa se alimentar, ele não pode morrer de fome. Ele não sabe falar, ele não sabe se expressar de outra forma que não seja o choro, e chorando, a hora que alguém puser alguma coisa na boca dele, ele tem que saber sugar para não morrer de fome, né? Então, é o primeiro instinto, vamos dizer assim, é uma inteligência que o bebê tem. É uma capacidade de executar algo ali para se manter vivo. Mas com o passar do tempo, primeiro o bebê, né, tem dificuldade um pouquinho de sugar mesmo. Quando ele pega bem o peito da mãe ou a mamadeira, né, é uma belezinha, porque ele sozinho ele procura ali o bico do peito ou da mamadeira para poder mamar. Mas conforme o tempo vai passando, aquela criança precisa ser ensinada a se alimentar de outras formas. Ela precisa aprimorar, ela precisa desenvolver a sua forma de alimentação. Correto? Estão me acompanhando até aí? E aí você me diz assim, mas natural, de qualquer jeito a criança vai aprender a comer mesmo, né, e tal. Mas quando ela sai da fase, vamos dizer assim, da sucção, ela vai para a fase do quê? Da mão, ela quer comer, ela quer pegar com as mãos. E quem já teve criança pequenininha sabe bem disso, que quanto mais você permite que a criança sinta a textura do alimento, derrube, pegue, ela vai aprender que força ela faz para pegar o talher, qual é a distância em que ela tem que, qual a velocidade em que ela leva a mão para a boquinha, para o alimento não cair para fora, qual a quantidade de alimento que ela coloca ali. Então tudo isso é uma inteligência que já estava lá dentro do ventre, ela já começou a treinar isso, a desenvolver isso, mas ela teve que continuar aprimorando. Por quê? Porque senão ela vai continuar com aquela forma de alimentação primária, né? E aí você fala assim, não, mas ela come, mas aí depois chega um tempo que você vai ensinar a criança a comer com garfo e faca, com a colher, depois com garfo e faca, e aí aquela coisa, né, que a gente passa horas, dias e dias afinco falando, come com a boca fechada, põe assim, apoia não sei que jeito, e aquele desafio todo para quem tem filhos, né, ou já teve filhos pequenos, sabe como é essa fase aí do ensinar a se alimentar com os talheres e tudo mais. Mas o que tem a ver isso com gestão emocional, com gerenciar as emoções? É a mesma coisa. A inteligência emocional, nós nascemos com ela. Ou seja, nós nascemos aptos a sentir e produzir e sentir e vivenciar todas as emoções necessárias. Porém, nós precisamos aprender a desenvolver essas emoções, a administrar. Por quê? Porque senão a gente fica naquela coisa primária. Vamos lá. Tô sentindo, bebezinho, tá sentindo fome. O que ele faz? Uá, chora. Por quê? Porque ele tá sentindo, tá doendo, ele tá sentindo fome. E ele chora. Porque ele não tem nem habilidade, né, vamos dizer assim,
motora, fonoaudiológica. Ele não tem as habilidades, eles não estão desenvolvidas, né? Então a única coisa que ele sabe fazer é chorar. Então ele não vai morrer de fome porque ele chora e ele sabe sugar. Então, gente, nas emoções é a mesma coisa. Quando eu vou crescendo, quando eu vou me desenvolvendo, eu também tenho que desenvolver as minhas emoções. Então a criança sai da fase do choro, vamos dizer assim, começa a aprender a pedir, a apontar, a falar. Depois ela entra na fase da birra, porque ela não quer se submeter à autoridade, porque ela é isso, porque é aquilo, e por aí vai. E quantos de nós chegamos na fase adulta sem termos desenvolvido adequadamente as nossas emoções, né? Nós às vezes não batemos mais o pé e nem gritamos, né, com o papai e com a mamãe, mas nós nos emburramos, nós fechamos a cara, nós deixamos de falar, nós bloqueamos no Instagram, né? Bloqueamos nas redes sociais. Por quê? Porque nós não sabemos gerir, administrar as nossas emoções. Então as nossas emoções, elas precisam ser gerenciadas, elas precisam ser treinadas, elas precisam ser administradas. Agora você fala assim, ok, então quem tem gestão, quem tem gestão emocional, ou quem faz gestão das suas emoções, é uma pessoa totalmente assim light. Ela não sente raiva, ela não fica irada, ela não fica irritada, ela não fica chateada, ela é pessoa zen, né? Será que é isso? Quem tem gestão emocional, quem tem inteligência emocional saudável e equilibrada, é uma pessoa que nunca então perde a cabeça, que não sente raiva, que não sente ira. Não é isso. Porque como eu falei aqui de início, a primeira coisa que a gente precisa saber é que as emoções, elas são lícitas. Todas as emoções são lícitas. Elas são reais, elas existem. E não tem problema nenhum elas existirem. A questão é você aprender a colocar a emoção certa, na hora certa, no ambiente certo e na intensidade certa. Ontem também Camila Vieira deu um exemplo muito legal. Seu filho, você está ali arrumando, né, o horário do almoço, e você já está ali se preparando, por exemplo, para sair para trabalhar, quem trabalha fora, e de repente seu filho derrama suco dentro da comida, né, do prato de comida. E aí qual é a emoção que você deve sentir nesse momento? Alegria? Não é alegria, gente. Se você estiver sentindo alegria, você tá fora, tá com o parafuso sem bater. É raiva. Puxa, que raiva de ter derramado. Agora eu vou ter que fazer outro prato, vou ter que começar tudo de novo, ainda molhou a roupa e tudo mais. É raiva. Agora, para aquele tipo de ocasião, é a emoção certa, ok? Você pode sentir raiva. Agora, como você vai expressar essa raiva é que vai fazer toda a diferença. O que você vai falar a partir dessa emoção de raiva que você está sentindo? Então, ter inteligência emocional saudável, ou saber gerir suas emoções, administrar, né, bem suas emoções, não é não ter alguns tipos de emoções ou não ter emoções. É realmente você identificar qual é a emoção certa para a ocasião certa e na intensidade certa. Então você pode corrigir o seu filho, óbvio, você pode falar, filho, puxa, principalmente quando a criança, né, você já tá falando, olha, vai derramar, tira daqui, não põe, para de brincadeira, quando tá dois na mesa, né, brincando, e um cutuca o outro e tal, quando vê, pá, derruba tudo. Aí você pode berrar, gritar, tá vendo, eu falei, eu avisei, olha aí, tal. Ou você pode conseguir lidar com essa situação de uma forma diferente. Não é ignorar a emoção, porque é outra coisa que faz muito mal, você fingir que não está sentindo algo, né? Alguém te faz alguma coisa que te magoou, que te ofendeu, e você fala, não foi nada, não. O perigo que tem nessa fala do foi nada, não. Porque essa emoção, ela vai gerar uma química no seu corpo, vão gerar hormônios, vão gerar sensações. Em algum momento, se você não colocar de forma, né, da forma correta para fora, em algum momento ela vai sair. E aí é o que a gente chama das doenças psicossomáticas. E aí, gente, olha aí, uma coisa interessante que eu tava pensando hoje. Para e pensa comigo também agora. Se sentir raiva fosse errado, fosse pecado, o próprio Jesus não teria sentido raiva quando ele viu, por exemplo, que no templo as pessoas estavam fazendo ali do templo, né, da onde era para ser feito casa de oração, estava sendo feito casa de comércio, né, casa de negócios, né, e ele fica irado, ele
fica muito chateado com aquilo. Outra coisa, gente, quando ele, por exemplo, chega diante de Marta e Maria e ele, né, já sabia que Lázaro havia morrido e ele chora, ele se entristece, ele fala, puxa, que dor, né? Ele sente a dor da falta do amigo, né? Ali, ele como homem, né? Então, se as emoções fossem erradas, Cristo teria vindo à Terra, entrado num corpo humano, né? Mas não teria vindo com emoções. E não é isso que aconteceu. A Bíblia fala que ele foi um homem de dores e que ele conheceu e sofreu todas as nossas dores. E que ele levou sobre si, sobre ele, todas as nossas dores. E por causa disso, o castigo que ele sofreu pode, então, quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós podemos olhar e receber, né? E receber pela fé e desfrutar pela fé da paz, né? Da cura, da salvação, da alegria, da vida abundante que ele falou que veio conquistar pra gente. Então, o outro texto que fala, né? Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Então, se você vê alguém sendo maltratado, seja injustiçado, se você não sentir ira, é uma emoção errada, porque tá faltando empatia. Se você não ficar irado, tem alguma coisa disfuncional. Então você vai sentir ira, mas você não vai lá e vai matar aquela pessoa. Por exemplo, você vê alguém batendo num mendigo na rua, fazendo, né, arruaça na rua. Você vai ficar indignado, chateado, irado, você liga para a polícia, né? Por exemplo, tô dando um exemplo aqui. Agora, você vai ficar irado, chateado se você não tem gestão das suas emoções. Se você tá com essa ira guardada, sem saber expressá-la da forma correta, porque isso vem lá de trás, então você vai vir e vai tomar uma atitude precipitada, vai querer tomar a dor daquele mendigo, vai entrar pro meio, não sabe se o outro lá tá com faca, você pode também ser machucado e arrumar uma confusão maior, e por aí vai. Então, o que é ter gestão das emoções? Inteligência emocional saudável. É você saber ter a emoção certa, na hora certa e na intensidade certa. E ter lucidez, ter autocontrole, ter domínio próprio, que a Bíblia chama, né? Para raciocinar e tomar a atitude, a ação correta. Né? Não viver naquela coisa da reação, do automático. E aí entra a segunda coisa que eu queria falar hoje. A primeira é você saber, né, o que é a gestão emocional, né, e que todas as emoções elas são lícitas, elas podem ser sentidas e vivenciadas desde que na intensidade certa, né, no ambiente certo, expressadas da forma correta. A segunda coisa é que você precisa, então, diante de tudo isso que nós estamos falando que é, né, gestão emocional, você precisa ter autoconhecimento. Autoconhecimento, com certeza. Por quê? Porque numa empresa, né, pro gerente saber o que ele precisa fazer para aumentar as vendas de um setor lá que ele toma conta, o que ele precisa? Ele não pode simplesmente saber que está vendendo pouco. Ele precisa entender o porquê está vendendo pouco. Quem são as pessoas? Quem são os vendedores? Quem são as pessoas de marketing? Qual é a ideia? Quem é o público que ele deseja atingir? Qual é o nicho realmente? Por que isso não está funcionando? Se está certo o marketing, por que então a venda não está sendo finalizada? Ele precisa não simplesmente ter uma visão periférica, né, que a gente fala, uma visão assim, ó, de cima, seu setor está vendendo pouco. Não, ele precisa entrar no setor e compreender cada pedacinho do processo de venda daquele setor e para ele ter realmente certeza e segurança de onde estão as deficiências, né, e o que precisa ser corrigido e tomar as atitudes corretas. Então a mesma coisa são com as nossas emoções. Se eu não tenho um conhecimento de quem eu sou, se eu não tenho um entendimento, por que eu me sinto tão machucado quando alguém fala isso? Por que eu sinto tanta raiva quando alguém faz tal coisa, tem tal atitude? E às vezes, fora daquele momento ali da raiva, por exemplo, da ira,
Você olha e fala, gente, mas é desproporcional, não faz sentido eu ter sentido tanta raiva por causa disso. Tá, era pra sentir raiva, mas não precisava ser tanto assim. Como assim? Você percebe às vezes até que é desproporcional, mas você deixa por isso mesmo. E fica mais fácil você dizer, eu sou assim mesmo. Eu não levo desaforo pra casa. Não, você não é assim mesmo. Ninguém foi feito para viver em desequilíbrio, né? Deus nos fez de forma equilibrada, saudável, né? De forma em que nós não nos machuquemos uns aos outros, mas pelo contrário, nós complementemos uns aos outros, né? Nós possamos ajudar uns aos outros, complementar uns aos outros e não ferir, machucar e ferir a você mesmo, porque quando você vê que você fez algo de mal, né, que você feriu a outra pessoa, muitas vezes o nosso orgulho, a nossa arrogância não nos permite dizer isso para a pessoa que nós ferimos, mas nós nos sentimos mal, né? Nós nos sentimos, puxa, nossa, cara, por que eu fui fazer aquilo, né? Por que eu fui falar daquele jeito? Puxa, não precisava ter falado tão assim, mas aí o orgulho vem e a gente, né, se mantém naquela posição autoritária e não admite, às vezes não dá o braço a torcer, que a gente procura falar, né? Mas quando eu tenho autoconhecimento, ou seja, quando eu paro para olhar para as áreas da minha vida como um gerente, né, como um administrador faz com a sua empresa, e ele vai olhando área por área, setor por setor, e identificando onde estão as deficiências, onde estão as falhas no processo, e ele vai corrigindo estas falhas, né? Vai tirando aquilo que faz mal e vai acrescentando aquilo que vai trazer benefício, então as coisas começam a acontecer. E assim também é nas nossas emoções. Quando eu tenho autoconhecimento, quando eu consigo, por exemplo, entender, compreender, saber que eu tenho a minha personalidade, meu estilo comportamental, que isso determina ou influencia muitas das minhas atitudes, a minha história. A gente fala tanto disso, né? Você não quer olhar para o passado, para quem viver de passado, quem vive de passado é museu, né? Mas são exatamente os museus que nos fazem entender a história do passado, né? E compreender o nosso presente hoje, ter um vislumbre de como pode ser no futuro. Então, gente, o museu tem o seu papel. Então, o nosso passado também tem o seu papel. O nosso passado, ele nos construiu até aqui. O que eu sou hoje é resultado do que eu vivi até ontem, até uma hora atrás, até uns minutos atrás, até antes de começar a live. Então, tudo que passou, né, traz um resultado daquilo que eu estou sendo agora. E tudo que eu vou fazer daqui para frente, no meu presente, naquilo que eu, né, que eu decido, que eu escolher daqui para frente, vai determinar o meu futuro. Mas como que eu vou saber onde estão as deficiências, o que eu preciso corrigir, o que eu preciso tirar e o que eu preciso colocar se eu não olhar para dentro de mim? Então, o autoconhecimento, ele tem tudo a ver e é muito importante. Não basta saber que eu posso sentir as emoções, eu preciso saber quais são as emoções que me dominam. Quais são as emoções que eu me blindo para não senti-las? Porque tem gente que se blinda, porque a emoção está lá. A emoção está lá. Lembra que eu falei no começo da live? Agora há pouco? Nós nascemos com a inteligência emocional, nós somos seres emocionais, psicológicos. Então as emoções, elas estão lá. A questão é, por que muitas vezes eu me blindo? Não, eu não choro. Por que eu não choro? Mas tem que chorar? Não, não tem que morrer de chorar. Não tem que viver chorando. Tudo que é em desequilíbrio é disfuncional, tá fora, não é saudável. Mas por que eu não choro? Por que eu não posso demonstrar fraqueza? O que foi que aconteceu na minha vida, no meu passado, na minha infância, que me fez prometer para mim mesma assim, nunca mais eu vou chorar por causa de homem. Nunca mais eu vou ser abandonado na minha vida. Nunca mais eu vou passar fome. O que foi que você jurou para você mesmo lá no seu passado e que você nem sabe disso, você não tem consciência disso, né? E você jogou para debaixo do tapete e se armou para viver a vida e não sentir aquela dor mais.
Então, o autoconhecimento. E às vezes você está repetindo aquilo exatamente que você abominava no comportamento dos seus pais, das pessoas que criaram você, que cuidaram de você. Por quê? Falta de autoconhecimento. Então, não basta saber que as emoções existem e que elas são lícitas. Eu preciso saber quais as emoções e qual a intensidade e por que tais e tais emoções gerem a minha vida. Estão comandando a minha vida. Porque eu não tenho que ser mais racional ou mais emocional. Eu preciso ter um equilíbrio entre essas duas áreas. Hoje eu estava estudando um pouquinho à tarde e eu vi uma imagem de bonitinho, era um cérebro, né, branquinho assim, um coraçãozinho vermelhinho, e os dois estavam dando a mãozinhas, deram as mãos assim e estavam saindo assim, passeando, né? Então é a imagem perfeita do que é ter gestão das emoções, né? Do que é ter inteligência emocional, do que é ser um ser saudável, né? Integral, né? Um ser equilibrado. É o que? Eu trabalhar as minhas emoções e deixá-las, expressá-las da forma que elas precisam ser expressadas, e também a minha razão. A minha razão não pode me dominar e nem as minhas emoções podem me dominar. Eu preciso trabalhar para que elas se complementem e cada uma na intensidade certa possa trazer o maior número de benefícios para mim mesmo, né, no meu relacionamento comigo mesmo e no meu relacionamento com Deus, óbvio, e no meu relacionamento com as pessoas. E isso vai trazer harmonia nas relações, nos ambientes, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, né, na sua vizinhança, aonde quer que você esteja. Se você é uma pessoa que tem autoconhecimento, automaticamente você acaba também entendendo um pouco mais de gente, entendendo um pouco mais de pessoa, e aí você acaba tratando o outro melhor, né? Olhando para o outro de uma maneira mais empática, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais amável mesmo, sabe? Por quê? Porque você sabe suas limitações, você sabe o porquê de algumas coisas que você faz, que você pensa, que você sente. Então, quando você olha para o outro, você fala, puxa, tem um porquê. Semana passada, eu até comentei na nossa live que tinha uma pessoa que havia feito um comentário no nosso Instagram, numa postagem, e quando ela fez aquele comentário, que no primeiro momento assim é um comentário duro, né, descrente daquilo que a postagem estava dizendo, eu olhei para aquela pessoa e eu falei alguns anos atrás, talvez eu olharia com raiva, sentindo a rejeição na pele, dizendo como essa pessoa nem me conhece para falar contra uma coisa que eu tô falando, como que essa pessoa teve... Não, né? Se fosse uns anos atrás, talvez teria sido assim, com certeza teria sido assim. Eu teria julgado a pessoa, mas quando a gente vai trabalhando autoconhecimento, né, você vai aprendendo a olhar para você com mais empatia, para você com mais amor, com mais compreensão, e aí você também aprende a olhar para o outro com mais empatia. Eu não tenho ideia de quem era a pessoa, né? Tem nosso Instagram, graças a Deus, está caminhando aí já para 8.000 seguidores, então eu não tinha ideia de quem aquela pessoa era, mas eu sabia que era uma pessoa que tinha uma dor, baseado no comentário que ela colocou. E aí, pensando na dor daquela pessoa, eu procurei responder, né, de uma forma em que aquela pessoa tivesse a resposta que ela precisava ter, mas que ela sentisse que a intenção era o amor, ela se sentia assim, alertada, não condenada, não corrigida. Eu não quis provar quem estava certo, eu não quis provar que eu estava certa, que eu já sabia do que eu estava falando. Não, eu, Edmar, né, que a postagem era nossa, não era minha, mas eu não queria provar que nós somos donos da verdade. Eu só queria dizer para aquela pessoa que existia uma forma diferente dela enxergar aquilo que estava na postagem, e que também havia uma forma diferente de nós, ao lermos aquele comentário, enxergarmos aquele comentário. E nós procuramos, né,
fazer isso, e foi muito gostoso, porque a pessoa se sentiu amada, se sentiu acolhida, e depois ela retornou dizendo: nossa, obrigado, porque vocês me deram atenção e vocês me abriram os olhos, né? Vamos dizer assim, em resumo. Então, mas por que isso? Porque nós temos procurado desenvolver isso na nossa vida. E aí você pode dizer assim, mas aí então é fácil, então, né? Depois que eu faço um cursinho, depois que eu faço um treinamento, depois que eu assisti isso aqui, essa live aqui, você falou tudo isso aí, beleza, então agora tá resolvido, já entendi tudo, amanhã vou ter o melhor dia da minha vida e nunca mais vai piorar, ou nunca mais eu vou ter algum desafio com as minhas emoções. Não, né? Falo muito isso. A jornada do autoconhecimento, né? A carreira do autoconhecimento, ela é pra sempre. Eu falo que a gente só vai ter sossego quando a gente for pra glória, pro céu. Aí lá sim, tá tudo perfeito, tudo 100%, tudo resolvido. Antes disso, nós vamos, como Paulo diz, sendo transformados paulatinamente, de glória em glória. Ou seja, eu dou um passo, eu subo uma montanha, quando eu escalo uma montanha de uma dificuldade, de uma fase da minha vida, eu chego naquele topo. Quando eu chego naquele topo, eu consigo enxergar o horizonte além daquela montanha, e eu consigo enxergar que ainda dá para conquistar muito mais, que ainda tem outros montes, né, para que eu escale. Então, o autoconhecimento é apenas o primeiro passo, é um primeiro estágio, querer começar o autoconhecimento. Por quê? Porque a partir disso eu preciso ter muita determinação. Eu preciso ter realmente uma humildade, aprender a ser vulnerável e contar com a ajuda de outras pessoas, de pessoas de confiança, pessoas que tenham experiência, pessoas, eu digo pessoas, não estou dizendo só você ir no consultório do médico, não, você olhar, pegue conteúdos, né, na internet, tem um monte de conteúdo gratuito aí, né, comece por aí, comece por algum lugar, comece a ouvir sobre esses assuntos, sobre inteligência emocional, sobre gestão das emoções, e comece a colocar em prática o que você tem ouvido, porque não adianta você ter a consciência se você não colocar em prática, não vai acontecer nada, né? Você vai ficar naquele patamar do eu sei, e vai ficar por isso mesmo, não vai acontecer nada, porque a atitude é que vai gerar a transformação. E aí vem a questão de treinar as suas emoções. A partir do momento que você entra por um caminho de autoconhecimento e decide realmente trilhar por esse caminho, você tem que então treinar as suas emoções. Por quê? Porque a hora que você entrar entrar dentro de você e você começar a descobrir algumas coisas que doem, que você não gostaria, coisas que você não quer lembrar, ou coisas que você não quer admitir, não quer aceitar, por orgulho, por dor, por medo, por insegurança, seja pelo que for, por vaidade, né? Seja lá pelo motivo que for, quando você se deparar com essas situações, você vai querer voltar atrás, você vai querer parar, você vai querer desistir, você vai querer dizer assim, não, tá bom por aqui mesmo. E aí as suas emoções vão gritar para que você não continue, para que você não prossiga, né? Aí você precisa fazer aquilo que a pastora Thalita Pereira falou tão bem também nessa última semana, que é o quê? Você tem que colocar uma viseira assim, ó, e eu sempre gostei muito desse exemplo, talvez por isso que eu me identifiquei tanto com ela, né? Nesse exemplo. Colocar uma viseira igual cavalo, sabe? Para que você não se desvie, não desvie a sua atenção para nada. É você determinar, decidir que você vai entrar por esse caminho de transformação e você não vai voltar atrás. Você não vai desistir. Você não vai olhar para os lados, para quem tá dizendo para você, ai, nossa, para quem tá lá parecendo que tá vivendo melhor do que você que entrou nesse negócio de autoconhecimento, né? Então você tem que, sabe, fechar, focar, estreitar um pouquinho a sua visão para o alvo. Não, o meu alvo é ser transformado, é viver uma nova história, viver uma nova vida, e eu não volto atrás. E é igual aquela história do sapinho, né? Tinha a corrida dos sapinhos, e aí o sapinho não conseguia chegar a um determinado lugar lá, mas teve um que chegou. E aí, o mais fraquinho, o mais coitadinho, que ninguém imaginava, né? Que nenhum sapinho imaginava que ia ganhar, ele ganhou a corrida. E depois foram descobrir por que ele ganhou a corrida, né? Porque ele era surdo. E ele não ouviu,
né? Os comentários. Pra que isso? Você precisa provar o quê? Pra quem? Pra que participar dessa corrida? Larga a mão disso. Vai lá, não, você não precisa disso. Sapo não precisa correr, você nasceu pra pular. Larga a mão disso, dá muito trabalho, né? Então ele estava surdo, ele não ouviu essas coisas. Então muitas vezes nessa jornada do autoconhecimento, da gestão das emoções, nós vamos precisar fazer exatamente isso, tapar os ouvidos, né? Igual os bonequinhos dos emotions, né? Que tem os macaquinhos, na verdade. Tem lá um macaquinho que tampa, com o olhinho tampado, né? Não vi nada, não falei nada, não ouvi nada. Mas nesse aspecto, né? Para nós aqui é super positivo. Não quero ver nada que não esteja no meu alvo, não quero escutar nada que não seja saudável e não quero falar nada que não seja também vida, que não seja vida. Eu não quero comunicar nada que traga desgraça, que traga confusão. Eu só quero comunicar vida, eu só quero transformação. E tudo isso começa onde? Na nossa mente. E na nossa mente, trazendo aqui para nós, nas nossas emoções, né? O Dilmar bem deu o exemplo semana passada da caixa d'água e das torneiras, né? Não adianta você ter muito conhecimento, muito talento, muita coisa dentro da sua caixa d'água, mas se a torneira, que são as emoções, né? Tiver enferrujada, tiver suja, tiver cheia de lodo, ou nada do que tá lá dentro de bom vai sair, ou vai sair assim as mínguas, né? Pingando, e não com a fluência ou com a força que realmente poderia sair. Então as 3 coisas de hoje, ó, preciso entender, né? Fazer a gestão das minhas emoções. Para isso eu preciso entender que toda emoção é válida, mas que ela precisa ser expressada, né, no ambiente certo, da forma certa e na intensidade certa. A segunda coisa que eu preciso, então, para conseguir fazer a gestão das minhas emoções, eu tenho que entrar por um caminho de autoconhecimento. E entrando por esse caminho de autoconhecimento, eu entender que eu preciso treinar até me tornar. Treinar as minhas emoções. As emoções que não eram saudáveis, né? O choro demais, a desistência, o parar no meio do caminho, o desistir, a crítica, tudo isso, todas essas emoções e esses comportamentos precisam ser treinados para que eles se tornem realmente saudáveis. Assim como né, nós treinamos a sucção, treinamos a comer com as mãos, depois treinamos ali comer com a colher, e depois fomos treinando com o garfo e a faca, e hoje nós comemos, somos adultos, comemos com a boquinha fechada, tudo certinho. Por quê? Porque nós treinamos, só por isso. Por que hoje você está dirigindo, você que já tem carteira, está dirigindo bem, vai para qualquer lugar, sai daqui, vai para lá? Porque você treinou, né? Então as nossas emoções também precisam ser treinadas. Então aceite suas emoções, não as negue, aceite suas emoções. Entre por uma jornada, por um caminho do autoconhecimento e treine suas emoções, tá bom? No mais, um grande abraço, beijo, obrigado pela companhia de vocês e, é claro, desejando sempre que você tenha um amor de família. Tchau, tchau!